Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Para essa semana a gente vai trabalhar a correção da lista da semana passada, né, sobre máscaras africanas. Eu vou comentar algumas respostas, mas a lista estava bem tranquilinha, então vamos lá. A primeira questão. Geralmente as máscaras africanas são esculpidas em que material? Resposta, em madeira. Como eu expliquei lá na videoaula, por conta da pintura a óleo que elas recebem, muitas vezes a gente pode até confundir com cerâmica, mas na verdade o material preferencial é a madeira, tá? Questão 2. Qual é a importância da performance em rituais como o Gelede do povo Yorubá? Se a gente parar para pensar que o corpo é suporte de todo tipo de representação dentro desse tipo de festival, né, é o corpo que dança, é o corpo que fala, é o corpo que representa as entidades, é o corpo que recebe o mundo espiritual. Então a performance ela é totalmente fundamental, né? A ação corporal é que torna possível a realização dos rituais. Então, é dizer que tem uma importância fundamental. Para ficar conectado com o que está no livro, eu coloquei a resposta da seguinte maneira. Para muitos povos africanos, a performance é a forma essencial de arte. Esse tipo de manifestação inclui música e dança, e envolve objetos e pessoas. Em ações coletivas, a performance, sendo uma arte corporal, é fundamental na realização dos rituais nos quais o corpo é um meio de representação de crenças, de homenagem, de anseios e etc. Tá? Então, é entender isso. A performance, sendo uma arte do corpo, ela vai ser fundamental nesse tipo de ritual, tá? Porque é o corpo que vai ser usado como meio para as representações e, enfim, tá? Meio suporte. Questão 3. Complete a sentença abaixo. Então, na verdade, é um trecho do texto que eu disponibilizei para vocês. E aí começa. Na intenção de agradar a grande mãe, os homens Yorubá abrem mão de suas prerrogativas, aí completando masculinas, e se vestem como mulheres, trajando roupas coloridas que podem ser usadas com enchimento. É só seguir o que está no texto. Questão 4. Como as máscaras são utilizadas nos rituais, como eu expliquei também na videoaula, as máscaras elas vão além de um adorno, né? No caso da grande mãe, elas vão ajudar os homens a homenageá-la, né? Se vestindo como mulher e a máscara ajuda nisso. Em alguns casos elas trazem a história de vida, de repente de uma recuperação, como a gente viu no exemplo do material, de uma máscara que tinha a representação de um acidente de carro. Então, provavelmente, para agradecer por quem sofreu o acidente ter se recuperado, ou alguma coisa desse tipo. Então, a máscara, ela é usada para demonstrar, né, alguns anseios, alguns desejos. Elas são usadas como representação também, e elas são usadas como material ritual. Então, coloquei, segundo o texto de vocês, né? As máscaras celebram, por exemplo, a mudança de estado ou a passagem da infância para a juventude. Durante um ritual, o mascarado pode prestar homenagem a um ancestral, curar um doente ou transformar uma criança em adulto. O uso da máscara permite que nele se manifestem entidades do mundo espiritual. A máscara pode ser engraçada e causar riso, ou assustador e provocar medo. Tá? Na questão 5, observe as imagens abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que traz elementos próprios da cultura africana. Eu coloquei 4 imagens, né? Nas duas primeiras, a 1 e a 2, nós temos 2 máscaras de madeira, 2 máscaras africanas. Na 3, a gente tem um recorte do Davi, do Michelangelo, e na 4 a gente tem um trabalho cestuário indígena.
Então, estão corretas a 1 e a 2. A resposta é a letra D, 1 e 2. Tá? E no finalzinho, eu coloquei uma atividadezinha para que vocês se preparem, para a gente fechar esse conteúdo e para a gente se preparar para o próximo, né? Então, eu coloquei aqui para que vocês escrevam isso com as próprias palavras, não é para ficar catando o trecho do material. Eu quero que vocês pensem um pouco no que vocês conseguiram aprender até esse momento, né, sobre a cultura africana. Então, pensando nas duas aulas, a aula sobre a história da África e o porquê estudar as culturas africanas, e a aula sobre máscara africana e ritual, e escrever com as próprias palavras no seu caderno, não se esquecendo de colocar a data, o que você entendeu desse conteúdo até esse momento. Bem curtinho, 2 parágrafos no máximo, tá bom? Só para poder rememorar mesmo, para poder fixar um pouco melhor o conteúdo. E se nesse processo aparecerem dúvidas, vocês podem sempre entrar em contato comigo nos horários de estudo orientado para tirar, tá? No material de vocês tem o horário em que eu estou disponível, mas relembrando, é na quinta-feira das 2 às 3, das 4 às 5, e na sexta-feira das 2 às 3, tá? Uma boa semana, até semana que vem.